E está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, um historiador e hebraísta no seu caminho rabínico. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo o professor de Relações Internacionais, Rafael Fernandes Vieira, para a gente falar sobre os nossos hermanos, los judíos de la Argentina, aqui do nosso país vizinho. Rafa, super bem-vindo ao Torá, um prazer enorme ter você na nossa bancada, e eu vou pedir para você, por favor, se apresentar para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro, obrigado, Ângela, Theo, pelo convite, né? Sou ouvinte assíduo de vocês, amigo da Ângela aí já há algum tempinho, né? Temos um grupo de WhatsApp muito movimentado, inclusive. Eu sou professor de Relações Internacionais, mas mais que professor, eu estou me reconhecendo como professor nos últimos 2-3 anos, apesar de dar aula desde 2016. Então, 10 anos de aula, 2 anos entendendo que eu sou professor. Mas eu sou pesquisador também na área, né? Eu estou terminando o mestrado em Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nacional de La Plata, lá na Argentina. Estou em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte, mas morei continuamente na Argentina entre 2016 e 2020, e de 2020 para cá eu fico indo e vindo entre Brasil e Argentina. O que eu pesquiso não tem quase nada a ver com o que a gente vai falar, porque no fim das contas eu trabalho com Ártico, Antártica e Atlântico Sul, que é bem diferente, né? E desde o 7 de outubro eu fui obrigado a voltar aos inícios da minha carreira e tocar algumas coisas no Oriente Médio também, porque estava complicado. Ainda está, mas estava pior. O Oriente Médio nunca é descomplicado. Agora, Rafael, você vai ter que me responder uma coisa. Quem tem o melhor doce de leite? É os mineiros ou os argentinos? Eu só vou dizer que o Rafa tá em território perigoso, porque o Theo é de família mineira e eu sou parte argentina. Acho que eu nunca tinha dado essa informação, né, no Torá com Fritas, mas eu sou parte argentina. Pois é, ninguém é perfeito nessa vida. Não. Eu vou dar a resposta mais mineira possível e verdadeira, que são diferentes, não dá para comparar. É, verdade é essa mesmo. São dois doces de leite completamente diferentes. São excelentes, eu sou apaixonado com os dois. Quando eu tô aqui, eu sinto falta do de lá. Quando eu tô lá, eu sinto falta do daqui. Mas não dá para comparar. Agora, queijo, o melhor queijo é o mineiro. Isso aí... Isso não tem a menor dúvida. Isso é verdade. Nisso estamos de acordo. Bom, tirando esse elefante branco da sala, acho que a gente pode falar... A gente pode começar a abordar o nosso assunto de hoje, que são os judeus da Argentina, que eu não sei se quem está ouvindo a gente sabe disso, mas que a maior população judaica da América do Sul não fica no Brasil, fica na Argentina. Apesar da população da Argentina ser muito menor que a do Brasil, existem mais judeus lá do que aqui. E aí, como que a gente pode começar a falar dessa história, Rafa? De como chegam esses judeus na Argentina, em que época, quem são, qual é o contexto? Você tem relatos de judeus no que hoje é Argentina, né, no que era o vice-reinado do Prata, que naquele momento era Argentina, Uruguai, o Paraguai e partes do que hoje são Chile, Bolívia, mas é muito pouco. Para ser sincero, você tem menos relatos disso na colônia espanhola, naquela região, do que você tem aqui no Brasil. Aqui a gente tem um volume de informação maior e por várias questões. A minha família mesmo, ela começa a chegar como refugiada, se a gente usar um termo anacrônico para a situação, fugindo das perseguições em Portugal e vem se refugiar aqui na Zona da Mata, no Sertão Mineiro. Na Argentina você tem casos assim, certamente, mas eles não aparecem tanto na história. O que a gente vai ver dos judeus como comunidade na história argentina é a partir do século XIX, né, do final do século XIX ali, que você tem até a figura do Louis Brie. Louis Brie, ele era um judeu, se eu não me engano, de origem francesa, que vai para a Argentina e ele combate na Batalha de Caseros, do lado do Urquiza. Aí, parênteses rapidinho, para não desviar muito da história. Batalha de Caseros foi uma batalha em que você tinha o enfrentamento entre a Confederação Argentina, estava liderada pelo Urquiza, que era aliado do Brasil, e a cidade de Buenos Aires, que controlava as relações exteriores da Confederação,
imigração, que nesse momento ali, 1854, estava sob controle do Rosas, né, do José Manuel de Rosas, que a gente vê muito como vilão aqui, mas na Argentina ele é meio que um herói. Então, essas coisas que quando você sai do país e começa a ver outras visões, se tornam interessantes porque gera uma confusãozinha. E o Luiz, ele combate em Caceiros, tem um bom desempenho, recebe promoções militares, ele começa como soldado e, se eu não me engano, ele sai do exército argentino como capitão, e essa batalha ela é importante para a formação política do que hoje a gente entende como Argentina, para acabar com as guerras civis, com as divisões internas que existiram ali durante o século XIX. E ele vai fundar a Congregação Israelita Argentina em 1874, se eu não me engano, aí uns 20 anos depois da batalha. Ele é um dos fundadores e um dos promotores da Congregação Israelita, e ele passa a se identificar como judeu, porque antes era aquela coisa meio escondida, né? Ainda já não tinha mais Inquisição, mas a gente sabe, ainda tem todo o preconceito naquele cenário ali pior. Só que você vai ter uma massa judia entrando na Argentina, mais ou menos ao mesmo tempo que você vai ter isso aqui no Brasil, virada do século XIX, início do século XX, por tudo que acontece na Europa naquele momento, o que acontece aqui nas Américas também, né? Crise econômica, política social, guerras na Europa, a abertura de mercado trabalhador para essas pessoas aqui, o incentivo dos governos locais para essa imigração, da mesma forma que o governo brasileiro buscou branquear a população no final do século XIX, início do século XX, o argentino vai fazer a mesma coisa. Do ponto de vista de quem quer branquear, os argentinos vão ter um pouco mais de sucesso do que os brasileiros nisso, ainda que eu acho que esse é um tipo de sucesso que é fracasso, né? Porque você perde muito em riqueza cultural. Fora o componente racismo muito forte nisso aí, que nunca é bom. Esse retrogosto amarguíssimo, né? De racismo absurdo. E acho que uma coisa que desculpa te interromper, Rafa, mas que talvez seja interessante de mencionar, que você fala do contexto histórico da Europa, né? Do século XIX, ali do final. Uma coisa que a gente talvez até devesse fazer um episódio sobre isso, né, Theo? Que a gente fala sempre, mas nunca falou muito profundamente, que é a questão dos pogroms, do que foram os pogroms e o que são os pogroms. E é muito interessante quando o Rafa fala isso da questão de embranquecer a população e a gente ligar isso nos pogroms. Eu não sei quem ouve a gente se já assistiu aquela série Downton Abbey, que na minha opinião é uma das melhores séries da televisão, assim, jamais produzidas. É maravilhosa. E aí tem um dos panos de fundo, são 6 temporadas, e aí lá pela 4ª temporada mais ou menos, eles já estão ali, começa em 1912, na 4ª temporada eles já estão ali em 17, que é quando acontece a Revolução Russa. E aí vem muitos nobres russos, chegam na Inglaterra refugiados da Revolução, e estão ali, e aí eles têm que ver o que eles vão fazer, e aí é muito interessante ver a solidariedade do nobre semi-falido, porque o Downton Abbey, eles estão meio que sempre na beira da falência ali, a família, né, eles estão sempre com um pezinho no Bolsa Família rica e um pezinho no abastado, assim. E aí eles vão se solidarizar com quem tá 100% na fila do sopão ali, que são os refugiados nobres. É uma fila do sopão mesmo, assim, não é uma figura de linguagem. Eles, de fato, estão indo pedir comida. Porque apesar deles serem nobres, ricos, eles são todos vestidos de sedas, rendas, veludos e não sei o que, e não tem o que comer, né? E aí tem uma hora que a Lady Rose, que é uma das ricas lá da família, que ela já é mais jovem, então ela tem a cabeça um pouco mais aberta, ela esbarra com um bonitão na rua, num dia de chuva, e ele ajuda ela, e ela fica toda encantada, né, com o cara e tal, e aí ele pergunta o que ela estava indo fazer, ela fala, eu tô indo prestar minha solidariedade aos refugiados russos, e nananã. Ele fala, minha família veio da Rússia também. Ela, olha, agora? Mas vocês estão bem, porque ele tá todo bem vestido, né? Ela fala, mas você tá tão bem? Ele fala, não, já faz muito tempo que a gente tá estabelecido na Inglaterra e tal. E aí ele fala da época, eu não vou lembrar agora a data exata, mas é uma data de pogrom, e ela não liga uma coisa na outra. E ela chega com ele pros nobres russos que estão lá jogando gamão e esperando a comida ser servida. E aí ela fala, ele também é russo. E o príncipe pede, né, um príncipe pede chinelo lá, refugiado, fala, ele não é russo. Ela fala, não, ele é russo sim, a família dele tá aqui desde tal data.
prata. Ele fala exatamente por isso, ele não é russo, né? Porque ele era judeu, e aí ela descobre que ele é um judeu. E aí fala, não, ele escapou, foi pogrom, foi perseguição. Então é interessante quando a gente pensa nessa questão do branqueamento da população, porque se você passa para frente alguns anos na história, os judeus não vão ser considerados brancos, apesar de fenotipicamente europeus, esses que vêm do leste europeu, esses judeus que vêm do leste europeu têm esse fenótipo europeu branquinho, às vezes olho claro, o cabelo mais claro, mas nessa época, enfim, final de 1800, começo de 1900, eles passavam por brancos, né? Apesar de não exteriorizarem a judeidade, que daí é um clássico, a gente mais adiante pode falar mais sobre isso, mas é interessante essa história. A minha bisavó, que era argentina, certamente veio nessa leva da imigração final do século XIX para a Argentina. E assim, a forma como os argentinos eles se veem, até hoje mesmo, ela tem muito a ver com a origem das famílias, né? De onde a sua família veio. Porque uma coisa que é importante a gente falar aqui, que é mais geral, mas assim, a Argentina Buenos Aires chegou a ter, se eu não me engano, a segunda maior população de negros nas Américas, perdendo, obviamente, só para Salvador, na época das colônias. Eles mataram todos os negros. Proporcionalmente, eles conseguiram exterminar muito mais povos indígenas do que os portugueses e depois os brasileiros. E então, eles têm um volume de imigração ao longo da história de imigração europeia muito grande. Nesse barco que vem e aí lembrando a trágica frase do Alberto Fernandes, esse presidente argentino, mas que mostra muito a forma de pensar do argentino médio, como eles naturalizam essas coisas, e não é que não tenha racismo no Brasil, não tenha racismo na Argentina, tem racismo nos dois, mas a expressão desse racismo é diferente. O Alberto disse, sendo presidente, né, que os brasileiros vieram da selva, os mexicanos, eu não lembro o que ele fala dos mexicanos, mas é uma coisa, eu lembro que os brasileiros, porque isso virou piada entre meu grupo de amigos, então a parte dos brasileiros eu sempre lembro, mas os brasileiros vieram da selva, os mexicanos vieram de não sei aonde e os argentinos vieram dos barcos. O que é vir dos barcos? É vir da Europa. Só que uma coisa importante aí é que judeu não é branco na Argentina. Até hoje você não é entendido como branco, por mais branco que você seja. Você é entendido como judeu. Branco, para eles, é o cara que descende... É muito parecido com os Estados Unidos nisso, né? Quem que é branco? Branco é aquele que vem da Inglaterra, da Alemanha, dos países nórdicos. É o WASP, né? O anglo-saxão, o branco protestante. Com a diferença que na Argentina eles são extremamente católicos. Então, o italiano e o espanhol, eles passam a ser mais brancos na Argentina do que eles são e o irlandês também, que tem muitos descendentes de irlandeses na Argentina. E aí, só deixando, né? Fala-se, já adiantando um assunto aqui, mas a gente continua mais pra frente. Mas fala-se muito, né, dos judeus na Patagônia. Eu posso contar para vocês histórias de cidades galesas que se fala galês, né, do país de Gales, até hoje na Argentina. Eu tenho uma amiga que a família dela, por parte de mãe, se eu não me engano, vem desse pessoal. E na cidade, eles... É como se fossem as cidades aqui no sul do Brasil, principalmente, que o pessoal até hoje fala dialetos alemães, italianos, né, ucranianos. Você tem isso com galeses na Patagônia. Mas são os judeus que colocam fogo na Patagônia, né? Mas os argentinos, eles têm muito essa coisa, né, de onde a sua família veio. Porque quase... Se você sai da região metropolitana de Buenos Aires, você começa a ver pessoas com traços não europeus, com maior frequência. Mas se você está no que é a região metropolitana de Buenos Aires, que concentra metade da população do país, a Argentina tem aí hoje seus 46 milhões, você tem 22, 23 milhões vivendo em Buenos Aires e no entorno, você começa a ver outras pessoas. Mas assim, em Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosário, Mendoza, que são as grandes cidades, tem uma coisa mais europeia mesmo, em todos os sentidos. Só que os judeus não são exatamente entendidos até hoje como europeus. Por mais que as famílias tenham vindo, e a grande maioria veio de onde? Do que hoje é Ucrânia, Polônia, né, Lituânia, Alemanha, Áustria, Hungria, Croácia, né, Sérvia. Tem uma quantidade importante, tem uma comunidade importante de judeus sefarditas na Argentina que vieram
de onde? Da Grécia, da antiga Iugoslávia, né? Montenegro, Sérvia, Bósnia, Croácia, mas é muito raro você ver algum judeu sefardita que veio não sei, da Holanda, ou que ainda veio ali do Marrocos, Espanha, Portugal, é bem mais difícil. Tem também os sefarditas que vão vir junto com os árabes, que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, o pessoal que vai vir da Síria, do Líbano, né, do Iraque, e tem uma comunidade árabe importante também. A comunidade, talvez, tirando as comunidades não europeias mais importantes na Argentina, são exatamente a judia, a armênia e a árabe. E isso que a Angela estava falando dos pogroms realmente é muito importante, porque as pessoas estavam saindo da Europa e desses países ali na Europa Oriental, principalmente do que era o Império Russo, fugindo de perseguição, fugindo das guerras, da fome, da falta de trabalho, e muitos vão para a Argentina. E por que a Argentina? Ora, porque era um mercado aberto ao trabalhador, eles precisavam de mão de obra, e a Argentina, no final do século XIX, início do século XX, ela está em franca expansão, principalmente expansão agrícola, e dentro da própria comunidade judaica você vai ter alguns movimentos que vão favorecer isso. E aí a gente entra na história dos gaúchos judios, que eu acho maravilhosa, e que tem o papel do Barão de Hirsch, que se cruza com o Theodor Herzl, né? Porque o Herzl, quando ele está pensando o Estado judeu, escrevendo o livro, propondo os congressos, ele vai atrás dos Rothschild, vai atrás do Hirsch. Só que o Hirsch, ele não quer pensar, ao menos da forma que o Herzl pensava, né, no Estado judeu na Palestina, porque ele já tinha um empreendimento na Argentina e no sul do Brasil também, né, no Rio Grande do Sul, que ele estava montando colônias judaicas. Na Argentina, isso vai ser em Entre Rios, que faz fronteira com o sul do Brasil, né? Entre Rios é uma das duas províncias que você tem ali, daquela perninha da Argentina que entra entre o Paraguai e o Brasil, vai fazer fronteira exatamente com o Rio Grande do Sul e com Santa Catarina, e o outro lugar que vai receber muitos judeus também vai ser Santa Fé. Em Santa Fé, isso não vai prosperar tanto quanto em Entre Rios. Também não é que Entre Rios foi um sucesso, mas foi um pouquinho melhor que Santa Fé. Só que da mesma forma que os judeus enfrentavam problemas na Palestina, ou na Palestina otomana, e depois no mandato britânico da Palestina, para trabalhar com a terra, eles vão enfrentar esses problemas aqui. E aí, eles vão começar a migrar para Buenos Aires, que já estava recebendo muitos judeus. Então, até hoje, o grande núcleo da comunidade judaica argentina é Buenos Aires. Não só por ser a capital, mas porque é o porto, o principal porto, historicamente, é por onde as pessoas chegavam. E você vai ter em Buenos Aires o estabelecimento ali de dois bairros famosos e estreitamente vinculados à cultura judaica, à comunidade judaica, são o Once, que na verdade não existe o bairro Once, não existe. É um pedaço de Balvaneira, de outros bairros ali do centro, mas tem a Praça 11, e ficou com o nome de 11, e o outro é Villa Crespo, né, que seriam, aí fazendo um paralelo com São Paulo, se você junta Villa Crespo e Once, você tem um Bom Retiro, no sentido de importância histórica do estabelecimento da comunidade judaica. Hoje em dia, assim como em São Paulo, isso espalhou. Você ainda tem uma comunidade muito forte nesses dois bairros. Villa Crespo, inclusive, tem o apelido de Villa Krepler, mas você tem uma presença importante. Se eu não me engano, tem um bar que chama Villa Krepler. É uma forma que se fala dentro da comunidade, brincando, mas se fala. E você tem uma presença importante de judeus, de sinagogas, colégios, associações em regiões próximas, como Almagro, Palermo e também em Belgrano, Nunes, que aí seria como se fosse esse núcleo de São Paulo que se moveu ali. Acho que é para Itaim Bibi, né, que fica mais distante, né? Primeiro Higienópolis e depois Jardins e aí Itaim Bibi, enfim, a comunidade de São Paulo continua nessa migração interna nos últimos 20 anos, sobretudo 25 anos, sobretudo, até o começo dos anos 2000, basicamente era Bom Retiro e Higienópolis, com algum núcleo na Zona Norte, alguma coisa mais em outros bairros, mas comunidade pesada mesmo só ali. E faz uns 25 anos que essa migração interna foi remodelando o mapa judaico em São Paulo, né? Tantas grandes sinagogas que foram nascendo em outros bairros por causa de uma migração interna dos judeus na cidade. No Once tem bastante restaurante judaico em Buenos Aires.
Aires. Eu lembro de ir numa churrascaria kasher lá, que era interessante, assim. Eu mandei pro Theo uma foto do dia que eu fui, porque você entra e tem uma fotona do Ovadia Yosef, que era o rabino-chefe Sefa de Israel, e é meio perto da cozinha, assim, é engraçado. Você entra no restaurante e tem a fotona dele, assim. É uma foto grande, tipo essas fotos de presidente, sabe? Que a gente tem grande, né? Em repartição pública, enfim, tem lá o Ovadia Yosef perto da grelha, ali onde eles assam as carnes. E é interessante pensar uma churrascaria kasher, né? Porque é uma coisa super argentina, uma churrascaria aí em Buenos Aires, uma kasher, chama, como é que? Al Galope era o nome da churrascaria. Buenos Aires tem um McDonald's kasher. É o único fora de Israel. Tem um McDonald's kasher. É o único no mundo fora de Israel. E, se eu não me engano, tem uns 20 anos ou mais que ele tá lá. Tem muito tempo que ele tá lá. E ele é triste. Ele é triste. Ele é um restaurante triste. Eu nunca comi, eu só passei na porta. Eu não arrisquei eu comer comi lá, não. Eu comi para dizer que eu fui, né? E em 2018 eu fiz um curso de jornalismo de viagem. E aí uma opção desse curso era fazer, junto com o professor e tudo mais, uma viagem para Buenos Aires por uma semana. E aí a ideia era que cada aluno trouxesse uma matéria dessa viagem. E a minha foi, vou falar dos restaurantes ou kasher ou judaicos, de inspiração judaica de Buenos Aires. E aí eu falei do Michigan, que é um restaurante super legal que tem lá em Buenos Aires, que ele tem inspiração judaica, mas ele não é kasher, né? A comida não é kasher. E fui no McDonald's pelo bem da pesquisa, assim, pra dizer que eu tinha ido. Mas, nossa, ele é... Assim, os outros McDonald's são sempre cheios e tal. Esse tem uma pessoa, duas, assim, ele é meio vaziozão. e ele é cinza. Ele é triste real, assim, não é só uma força de expressão, porque o McDonald's é vermelho, amarelo, né? Ele é colorido e tal. Não, ele é, tipo, bad vibes, assim. Ele é todo meio cinza. E aí você pede a comida, ela vem... O lanche do McDonald's nunca é muito bonito, assim, né? Em comparação com a foto que a gente vê na propaganda, né? E aí ele... Enfim, mas tem lá o Mac Kasher. E eu fiquei muito surpresa de saber que ele é o único que existe fora de Israel. Pensei que Nova York tivesse, né? Eu também achava que nos Estados Unidos ia ter pelo menos um, né? Em Nova York pelo menos um. Em Los Angeles, imagina a terra do McDonald's, né? E Buenos Aires é uma comida muito melhor do que... Isso é uma coisa que se faz muito bem em Buenos Aires. Inclusive comida judaica muito melhor do que... Exatamente, eu lembro que nesse guiazinho que eu fiz, assim, tinha várias lanchonetezinhas, sabe? Às vezes você vai a barilanches, assim, pequenas, rapidinhas, assim, de comer na cidade. Tinha uma que chamava Tovlev, que era super boa. E eu falei, tem lugares, assim, você pode fazer comida kasher ou judaica em Buenos Aires, meio que do preço que o teu orçamento permitir, sabe? Não precisa gastar muito para comer bem. A Al Galope, fica uma dica só para quem estiver nos ouvindo e quiser ir, eles só aceitam pago em efetivo. Então não leva tarjeta de crédito, tem que levar dinheiro. Mas isso tem quanto tempo? Olha, eu fui pela última vez em 2022 e não estavam aceitando. Capaz que agora eles estejam aceitando Pix, porque agora lá em Buenos Aires todo lugar aceita Pix. Pix brasileiro, você faz da sua conta. Alô Banco, qualquer um patrocina a gente fala seu nome, mas você abre a sua conta do seu app, do seu banco brasileiro e você faz faz o Pix, bancos Safra da Ecoval estão aí disponíveis para fazer uma publi, se vocês querem. É só e agora reduziram muito as taxas, ou zeraram entre países do Mercosul. Eu vi uma coisa assim, mas não li ao certo, mas eu sei que melhorou bem. Paga-se eu paguei com Pix, menos taxas do que muitas coisas. Em zonas bem turísticas de Buenos Aires. Eu tava lembrando de um bar que eu adoro, que é em Villa Crespo, quase Palermo, que chama Benaim, que os netos criaram em homenagem à avó, uma judia marroquina, e é um lugar, assim, lindo, porque ele tem vários... A parte da decoração, a decoração tem muita inspiração marroquina, dos judeus marroquinos, mas tem muitos cartazes de Israel, tanto antes quanto depois de 48, e vão ali até 70 e poucos, então tem muita coisa do movimento sionista naquele momento pioneiro mesmo, que estavam desbravando
desbravando e não faziam ideia do que estavam enfrentando. E é fantástico ver. É uma forma de aprender a história do povo e também de Israel, vendo os cartazes, porque tem muita coisa de agricultura, de mobilização social, política, é interessantíssimo. E o vínculo Argentina-Israel, para além da comunidade judaica, ele é muito forte também, né? Em vários aspectos, tem essa proximidade, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal é uma coisa que afeta a comunidade também. E, outra vez, pro bem e pro mal. Eu estava lembrando aqui de outra coisa. A Argentina, entre coisas que só tem na Argentina, ou só aconteceram na Argentina, na América Latina ou nas Américas, né? Um pogrom. A Argentina é o único país das Américas a ter tido um pogrom. Em 1919 fez, agora eu não vou fazer conta porque eu também sou de humanas, mas semana passada completou-se aí mais um aniversário. Um aniversário macabro desse acontecimento. Do pogrom da Semana Trágica, que foi o quê? Como eu comentei, né? A Argentina, ela recebeu obviamente, muitos imigrantes espanhóis, pelo vínculo histórico, cultural, muitos imigrantes italianos. É o país em que mais se fala italiano depois da Itália. Então, assim, você tem um volume de italianos muito grande. E recebeu muitos judeus. Só para dar uma perspectiva para as pessoas. A Argentina tem 46 milhões de pessoas e um quarto, mais ou menos, um pouquinho menos, né, de um quarto da população total do Brasil. E o Brasil tem, acho que se eu não me engano, 120 mil judeus, né? 120 é o número mais pacífico que a gente tem hoje em dia. E a Argentina tem cerca de 250 mil judeus hoje. Só que a Argentina já chegou a ter 300 mil judeus. E o número inflado também que existia nos anos 90, falando de 500 mil judeus na Argentina, mas aparentemente nunca chegou a 500 mil mesmo, o número já era lendário, na verdade. É como o famoso 150 mil judeus do Brasil, que no final das contas todo mundo entrou em acordo que era 120 mil. Faz 25 anos que a gente repete que são 120 mil e já fizemos censos diferentes e não chega a mais que 90 mil. Ninguém sabe onde estão 30 mil judeus perdidos no Brasil. Existe essa coisa, aliás, sobre população judaica na Argentina é muito curioso, porque se você perguntar para o ChatGPT, ou mesmo colocar no Google, a inteligência artificial do Google vai falar que tem algo entre 170 mil e 180 mil pessoas. E esse é um número que aparece na Wikipédia, no verbete população judaica por país. Mas quando você coloca judaísmo na Argentina, aparece lá entre 230 mil e 300 mil pessoas. Ou seja, o número é realmente uma estimativa, né? Eu acho que é importante isso. Mas isso dá a real dimensão também do quanto que a Argentina, tendo sido 300 mil ou 500 mil, a gente vê o quanto era importante essa quantidade de população. Quando a gente fala de 500 mil judeus, a gente estava falando de uma população judaica maior do que a população judaica da França durante muito tempo. A população judaica da França era 450, 480 mil. Então, os tais 500 mil seria o terceiro país com maior número de judeus depois da Segunda Guerra. Seria Israel, Estados Unidos e Argentina. Agora, é claro, com esse número muito menor, agora com essa estimativa mais real, de qualquer forma, a Argentina entra no 5º lugar de país com a maior população judaica. Quer dizer, você tem Israel e Estados Unidos que ficam alternando o primeiro e o segundo lugar, a França, o Reino Unido e aí então a Argentina. É realmente um número muito expressivo. Agora também tem uma questão aí que você estava falando dessas imigrações e tudo mais, né? Você tem essa grande imigração nos anos 20, mais ou menos, um pouco antes dos anos 20, de judeus vindos da Síria, do Líbano, vindo do Levante, também junto com muitos muçulmanos vindos do Levante para aquela região. A chegada dos judeus alemães no pós-guerra, e por alemães aqui eu estou dizendo alemães, poloneses, enfim, todo mundo que estava meio buscando refúgio mesmo no pós-guerra, também não foi desacompanhada de uma migração alemã, no mínimo polêmica, que a gente sabe que existiram vários nazistas que foram se disfarçando aí de cidadãos alemães pedindo refúgio e que entraram na Argentina. E isso
então um impacto no antissemitismo que vai se desenvolver na Argentina, embora seja um país como você... Ou seja, é tudo muito complexo, né? Embora seja um país que, enquanto Estado nacional, tem uma proximidade diplomática com Israel e tudo mais, enquanto é um país que tem uma população judaica muito expressiva na América Latina, acaba sendo também um país que tem um antissemitismo muito forte e diferente do antissemitismo que a gente vê em outros países da América Latina também. Tentar ordenar um pouco isso tudo que eu falei. Isso me lembra o que você estava falando dos alemães que vêm para cá. Sabe o John Oliver, que faz o Last Week Tonight Show? Tem uma sketch dele, eu não lembro exatamente o que ele estava falando dele. Não, e na Alemanha a gente chama de That's Why Grandpa Lives in Argentina Now. Porque ele estava falando dos nazistas. É realmente muito... muita piada com isso, né? Exatamente. Aliás, a população, como você falou antes, né, de tantas pessoas que falam outros idiomas e tudo mais, populações inteiras, o alemão era muito falado. A primeira estação da Deutsche Welle fora da Alemanha foi na Argentina. Existia a Deutsche Welle Argentina, que nunca tinha legendas em espanhol. Ela era transmitida em alemão e pronto. Depois, com o passar de uma geração para outra, acabou vindo também com as legendas e tudo mais. No Brasil, demorou anos para ter uma Deutsche Welle e entrou meio que naquele pacote internacional. Vamos assinar o pacote que vem Deutsche Welle, Rai Itália, a TV NHK, a TAP de Portugal e a TV espanhola também. Aí vinha tudo isso num combo, mas não era por conta do tamanho da população falante desses idiomas, mas sim mais por conta de diversidade de canais mesmo, num outro momento da TV a cabo, mas esse é outro assunto que não tem a ver diretamente com esse. Mas isso que você estava falando, né, da chegada dos alemães, de todas as matizes, né? O que acontece na Argentina? Você já tem um antissemitismo ali que vem da época da colônia, né? Aquele antissemitismo que nem era antissemitismo, né? Era o antijudaísmo com aquela raiz religiosa cristã, católica da Inquisição espanhola, né? Que não foi a única Inquisição, mas foi a mais feroz. Isso estava entranhado, está ainda entranhado na sociedade argentina, da mesma forma que está na brasileira, assim, não exatamente da mesma forma, mas assim como também está entranhado aqui no Brasil. E tanto que você tem esse pogrom de 1919, que ele acontece por quê? É uma semana de pogrom, que ele tem altos e baixos, ele tem 2 períodos de pico, e qual que era a desculpa? Algo que a gente ouve muito, era eliminar os elementos anarquistas, socialistas e comunistas que estavam influenciando os trabalhadores argentinos a fazer greve. E aí a gente coloca em contexto, 1919, 2 anos ali da Revolução Russa, 1 ano, nem isso, né, meses do final da Primeira Guerra, porque a gente está falando de janeiro de 19, a Primeira Guerra, ela termina em novembro de 18, com a Guerra Civil Russa em andamento já. E, óbvio, você tinha muitos judeus envolvidos nisso, por quê? Os judeus vieram de onde? Da Europa Oriental. Muitos judeus envolvidos com os bolcheviques, com o Poale Sion, ou com o Bund. E esse pessoal vem para a Argentina. Eu frequentava um clube judaico em La Plata, o Max Nordau, que foi fundado por gente do Bund e do Poale Sion, que eu achava incrível, porque vocês se separaram lá na Europa, e agora que vocês vieram aqui para a Argentina, vocês resolveram se juntar de novo para fazer um clube. Para quem não sabe, né, Bund e Poale Sion eram 2 partidos comunistas formados exclusivamente por judeus. A diferença é que o Bund ele era não sionista, o Poale Sion são sionistas que saem do Bund e formam o partido. Assim, um resumo bem mequetrefe, mas só para localizar, né, quem não conhece a história. Boa parte das lideranças grevistas, das lideranças do movimento operário, elas eram judias por conta disso. Mas você também tinha muitos espanhóis e muitos italianos participando da liderança e da organização desses movimentos, que é o mesmo que vai acontecer aqui no Brasil. Quando você tem a greve em São Paulo de 18, 19, agora eu não lembro
na sequência a greve no Rio, são espanhóis e italianos organizando esses movimentos porque eram os trabalhadores urbanos que vinham para essa região e que já vinham com uma organização político-social, né, com uma ideologia dos seus países de origem. Não tem a ver, né, não dá para você atribuir, porque os judeus são comunistas. Senão a gente pode falar, os italianos são, os espanhóis são, a gente sabe que não é assim. Mas a desculpa para o pogrom vai ser essa, perseguir as lideranças. Só que, curiosamente ou não, as lideranças perseguidas foram as judias. As espanholas, as italianas não sofreram o mesmo nível de perseguição e as comunidades italiana e espanhola não sofreram a perseguição indiscriminada que a comunidade judia vai sofrer durante a Semana Trágica. Daí você tem um salto, assim, para o que vai ser o pós-Segunda Guerra, mas que antes também tem uma série de movimentos dentro da sociedade argentina que explica o porquê da Argentina receber tantos nazistas ou ex-nazistas, como algumas pessoas gostam de falar, e colaboracionistas mesmo, né? A gente vai ver não só figuras da Alemanha nazista, mas gente do Partido Fascista Italiano, da Ustasha, na Croácia, que perseguiu e muitos judeus também. E a Argentina, na década de 20 e 30, ela já tinha uma população alemã importante, assim como o Brasil. E ela vai ter organizado ali mais de um partido, mais de um movimento vinculado ao nazismo, e que respondia diretamente à Alemanha nazista. Respondia ao consulado, à embaixada alemã em Buenos Aires, e daí diretamente a Berlim. E tem uma lenda que eles organizaram o maior evento nazista fora da Europa. Isso não é verdade, né? O maior evento nazista fora da Europa foi aquela mobilização nazista, acho que em 38 ou 39, no Madison Square Garden em Nova York. Mas isso vai acontecer no Luna Park, na Argentina, que o Luna Park é o Madison Square Garden para Buenos Aires, né? Colocando assim, é o centro de eventos icônico, né? O centro de eventos icônico de Buenos Aires, e vai ter ali reuniões nazistas em 37, em 38, em 39, se eu não me engano, eu sei que são 3 grandes reuniões, e vão juntar aí de 12 a 20 mil pessoas, a 16, 17, 20 mil pessoas. Só um desses movimentos nazistas, ele no auge reuniu 12 mil adeptos. Então você já tinha na sociedade argentina uma mobilização nazista, uma mobilização fascista em função dessa imigração, em função da mentalidade também, porque quem faz o pogrom em 19 não são imigrantes alemães, não são imigrantes italianos, são argentinos. Era a Liga Patriótica Argentina, um grupo de extrema-direita nacionalista, de argentinos, católicos, apostólicos romanos, como eles gostavam de deixar claro. Então existe um casamento aí no pós-guerra. E a gente precisa também entender esses movimentos de um ponto de vista político. A Alemanha, ela, do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, ela era um polo de desenvolvimento tecnológico, industrial e científico do mundo. Você vai ter várias figuras importantes para invenções e desenvolvimentos em diversas áreas, né, nesse período. Inclusive muitas figuras judias. A mais famosa delas, Albert Einstein. E os países não recebem esses nazistas simplesmente por uma afinidade ideológica. Óbvio que isso vai ajudar em alguns casos, mas existe um interesse por trás, de trazer um conhecimento. E a Argentina vai fazer isso, o Chile, o Brasil, a Bolívia, os Estados Unidos, a União Soviética, a Grã-Bretanha. Não vai ser algo exclusivo. Agora, a forma como isso acontece em determinados lugares, como Chile e Argentina, é que chama a atenção. Porque a União Soviética vai pegar esse pessoal, mas vai tratar como prisioneiro. Os Estados Unidos vai depender, né? Vai variar conforme o governo, conforme a pessoa, conforme o interesse. Aqui no Brasil também vai variar muito da relevância que a pessoa tem, do que ela tem a oferecer, do que ela tem a esconder. Mas na Argentina eles vão incorporar muito isso ali no final da Segunda Guerra, já no governo do Perón, que vai de 46 a 55, e que você tem sim um antissemitismo. Se por um lado a Evita tinha um grande, a Eva Perón, né, ela tinha um grande amigo judeu, o Moisés
Levinson, que era um conselheiro dela, isso não quer dizer que ela não fosse antissemita. A gente sabe bem como essas coisas funcionam. E você vai ter ali participação de ex-nazistas e ex-colaboracionistas em diversos níveis na política argentina, no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento científico. Tem uma história ótima. Isso foi em 2013, eu estava em Córdoba, na Escola da Força Aérea Argentina, que é como se fosse a Academia da Força Aérea da FAB em Pirassununga, no interior, em que eu estava lá para fazer entrevista de pilotos que combateram na Guerra das Malvinas, que é uma das coisas que eu pesquiso. E cheguei, um oficial me recebeu, pediu para eu esperar no escritório, enquanto ele ia chamar os pilotos. Enquanto eu estou esperando, eu vejo um quadro de um navio e começo a olhar e fico encabulado, porque eu não entendo o que aquele quadro está fazendo ali. Quando o oficial volta, ele me avisa que os pilotos vão vir no minuto, ele vira, você sabe que navio é esse? Eu sei, esse é o Graf Spee, mas eu não estou entendendo por que vocês têm um quadro do Graf Spee. O Graf Spee, para quem não sabe, foi um navio da Marinha de Guerra alemã durante o período nazista, que participou da Batalha do Rio da Prata contra 3 navios britânicos. Ele é encurralado no Rio da Prata, se refugia no porto de Montevidéu para fazer manutenção e, vendo que ele não ia conseguir escapar, o capitão do navio decide orientar a tripulação a abandonar o navio, que ele ia afundar o navio. Alguns ficaram em Montevidéu, muitos foram para Buenos Aires, inclusive o capitão, por uma questão de honra, ele se suicida em Buenos Aires. E a águia nazista desse navio, ela foi recuperada alguns anos atrás na orla do porto de Montevidéu, e tinha até uma deputada uruguaia querendo criar um monumento com essa águia agora. Esperemos que não, porque a gente sabe onde esses monumentos terminam. Assim, no mínimo complicado para dizer alguma coisa, né? Sobre no mínimo complicado. Mas por que esse quadro estava na Escola da Força Aérea da Argentina? Porque perto de Córdoba existe uma cidade que chama Vila General Belgrano, que é como se fosse a Blumenau deles. E que ali na década de 30 já tinha uma população grande de alemães. Os sobreviventes da tripulação do Graf Spee, muitos deles que não voltam para a Alemanha, eles se mudam para a Vila General Belgrano. E tem descendentes deles lá até hoje. Até pouco tempo atrás tinha alguns vivos ainda. E o filho ou neto de um desses descendentes pintou o quadro e deu de presente para o então comandante da escola. E o quadro ficou lá. E o cara ficou meio constrangido de falar não, obrigado, né? Eu não sei ou se isso... constrangido ou lisonjeado. Não, eu tô levando em consideração o melhor das pessoas. Mas também tem outra coisa de contexto também. Não, obviamente, passando o pano para isso, mas assim, não necessariamente quem recebeu o quadro tinha alguma inclinação nazista, mas se ele recebeu esse quadro depois de 81, depois do período da guerra ali, 81 não, Guerra das Malvinas. 82. Se ele recebe depois disso, então ele pode sentir aquilo como uma expressão daquele nacionalismo argentino que lutou contra os britânicos, porque aquele navio representa uma luta contra os britânicos. Então, tudo isso é complexo demais o tempo todo, né? O tempo todo. Agora, de toda forma, a indignação é a mesma. Por que então, na hora de exaltar um nacionalismo argentino, você não tem ali, na escola naval argentina, um navio representativo, né? Argentino, representativo dessa Força Armada Naval Argentina. É realmente curioso e esquisito e polêmico demais. E são várias as histórias que a gente escuta, né, ou fica sabendo de nazistas e outros por ali, em La Plata mesmo, onde eu morei. Na década de 80 teve um nazista que foi capturado lá, que estava morando na cidade desde a década de 40. Eu fazia remo no Rio da Prata, em Ensenada, que é uma cidade do lado de La Plata, e um dia, conversando com o pessoal no clube, surgiu o assunto que eu era judeu e ok, nada demais, e nisso a gente parte para o assunto Segunda Guerra e um dos instrutores vira para mim, eu vou te contar uma história que você não vai acreditar. Tem uma menina aqui que ela é neta de um Ustasha, que o avô dela, no final da guerra, veio num navio fugindo da Croácia, esse navio parou na entrada do Rio da Prata, um barco foi buscá-lo, ele baixou
relaxou e desceu. E viveu a vida dele normal. Normal, entre aspas, porque parece que ele ocultou isso por muito tempo da família. Quando os netos descobriram, eles não ficaram muito satisfeitos com a origem do avô, mas, assim, acontece muito. Na década de 90, o diretor do Colégio Alemão de Buenos Aires, de Bariloche, que era o melhor colégio da cidade, foi preso porque ele cometeu crime de guerra, sendo nazista. Então, a Argentina eu acho interessantíssimo, porque ela vive uma dualidade entre uma população judia grande, com muita influência na cultura, na história, na música, nos esportes, com também essa presença, eu não gosto de falar alemã, porque é como se generalizasse, né? E muitos alemães na Argentina resistiram ao nazismo também, importante falar isso. Mas tem uma presença nazista ali muito forte. E o caso mais conhecido é o do Eichmann, que o Estado argentino, na época, inclusive, acionou o Estado de Israel na ONU por violação de soberania. Que, se a gente for muito rígido na letra, eles não estavam errados, porque sim, houve uma violação de soberania, mas quando você percebe que o Estado argentino, as autoridades argentinas tinham consciência de que o Eichmann estava lá e que ele era o Eichmann, a coisa muda de figura. E aí, se vocês quiserem, a gente já pode até entrar no plano Andini e incêndios na Patagônia, porque 2 filhos do Eichmann têm participação na criação desse mito. E eu não sei até onde isso não foi uma vingança pela captura do pai, que era o Klaus Eichmann e o Horst Adolf Eichmann. Que aí tudo bem, o pai também chamava Adolf, mas isso surge no início da década de 60 na Argentina, ali logo depois da captura do Eichmann. Uma coisa que eu já vi no arquivo da chancelaria, né, do Ministério de Relações Exteriores da Argentina, mas eu não tive tempo de olhar porque eu estava pesquisando outra coisa e não deu para desviar da pesquisa. Existe todo um fundo Eichmann, aliás, existe uma caixa Eichmann dentro do fundo ONU, e fica aí a dica para quem quiser pesquisar, for mais para essa área, não é exatamente a minha área, mas eu às vezes esbarro nessas coisas. Tem lá no fundo ONU, do Ministério de Relações Exteriores argentino, a caixa Eichmann, que vai, se eu não me engano, com documento 58, 59, até a execução do Eichmann em Jerusalém. Por que isso está tudo na pasta ONU? Eu imagino que tem a ver com todo o questionamento que a Argentina fez e outros países fizeram a Israel dentro da ONU, mas ainda assim é muita coisa para estar só dentro daquilo ali. Agora, o Plano Andini, ele nasce disso, de movimentos de extrema-direita nacionalistas argentinos, com a presença de muitos nazistas e simpatizantes, né? Porque na década de 30 você já tinha governos simpáticos ao nazismo na Argentina. O governo do Uriburu, que foi um ditador ali no início da década de 30, era simpático. O governo do Grupo de Oficiais Unidos, que o Perón fez parte, ele era não só pró-germânico, como pró-nazi, e uma piada na Argentina que a Argentina participou da Segunda Guerra, declarou guerra à Alemanha em abril de 45. Né? A guerra terminou na Europa em 8 de maio. Então, em abril de 45, eles declararam a guerra, assim, semanas antes da guerra acabar. Tem o cálculo político-econômico, né, que a Argentina estava ganhando dinheiro com a guerra, vendendo para os dois lados, mas existia essa afinidade política que depois vai ajudar a explicar também essa recepção dos nazistas e a influência que os nazistas vão ter na extrema-direita argentina e na direita argentina como um todo, inclusive na direita peronista, que o peronismo é um movimento muito peculiar, porque tem esquerda, direita, centro, no peronismo ele aceita tudo. Boa. Acho que agora a gente pode, para a gente se encaminhar para o fim, pensar em falar dessa questão da Patagônia, que inclusive hoje, dia 22 de janeiro, né, quando a gente está gravando, tá um tema ainda atual, né? Começou essa história, né, dos incêndios serem provocados por israelenses, porque a gente sabe, né, agora não são judeus, são israelenses ou são sionistas. Né? Raramente, a pessoa ela tem que ser muito honesta, ela falar judeu, né? Ela vai... o antissemitismo socialmente aceito é chamar de sionista, né? Aí pode tudo, aí pode ser... Aí você pode falar grandes atrocidades, assim, que você se sente liberado, né? E não chamar de judeu nominalmente. Quais são os fatos desses incêndios? São incêndios que ocorrem, infelizmente, a todo ano. Eles têm aumentado de ano para ano e eles ocorrem por causas naturais, mas também provocados por
por humanos, principalmente provocados por humanos. A Patagônia é uma região rica, pouco habitada e que tem riqueza mineral, tem riqueza natural, tem grandes reservas de água doce por causa das geleiras dos Andes. É uma região de disputa territorial, hoje muito mais tranquila e concentrada em alguns pontos, mas historicamente de disputa territorial entre Chile e Argentina. Só que nisso, chilenos e argentinos, obviamente não todos, eles se unem no antissemitismo. De onde vem o Plano Andinha? Vem lá do início da década de 60, desses movimentos de extrema-direita, nacionalistas argentinos, e como quase todo mito, né, quase toda fake news, eles pegam algo que é verdade e distorcem. O que eles pegaram que era verdade aí? O que o Herzl fala no Estado Judeu, no livro, de criar um Estado judaico temporário na Patagônia. O que é importante a gente colocar aqui? Isso é um livro que foi escrito no final do século XIX, antes da criação do Estado de Israel, que cogita ideias, ele não impõe nem afirma nada, ele coloca na mesa opções, que isso foi levado aos congressos sionistas e foi rejeitado pela maioria. Nunca foi algo que os sionistas e os judeus em geral viram com bons olhos ou chegaram a pensar em como concretizar. E a partir de 1948, quando o Estado de Israel é criado, essa ideia já estava morta antes. Mas se alguém ainda pensava, aí que deixou-se de pensar de vez. Porque nada faz mais sentido para um sionista, e fazia mais sentido para um sionista naquele momento, que um Estado judaico no mandato britânico da Palestina, né, no que hoje é Israel. Então não tem e não tinha por que criar-se algo semelhante na Palestina. Isso ressurge de tempos em tempos, tá? Isso surge na década de 60, vai aparecer de novo na década de 70, que é quando um pseudo-cientista ele vai pegar isso e vai começar a divulgar a ditadura argentina. E aqui é importante falar qual, porque se tem um país que teve ditaduras, esse país foi a Argentina, né? Só para vocês terem uma ideia, entre 1930 e 1940 foram mais de 10 golpes de Estado. Não necessariamente ditaduras, mas mais de 10 golpes de Estado. Depois você tem aí os 2 primeiros governos do Perón, que alguns vão dizer que é ditadura, mas ele foi eleito e dentro do que era normal naquela época. Vem uma ditadura que derruba o Perón, depois tem 2 presidentes na década de 60 que são derrubados por ditadura, até que tem o golpe de 76, que é a ditadura que a gente conhece, que se autodenominou Processo de Reorganização Nacional e que foi a mais sangrenta de todas. A Revolução Argentina, que é a ditadura anterior, que vai ali de 66 até 71, se eu não me engano, ela já vai usar o Plano Andinha para perseguir judeus, mas ela não vai ter a violência e a pulsão de morte que a última ditadura tem. E na última ditadura isso vai ser usado para perseguir judeus. Os números de vítimas, de mortos e desaparecidos da ditadura argentina, como de todas as ditaduras, ele varia, porque o próprio sistema repressor ele não te permite ter uma contagem exata desses números. Ele é feito para que você não saiba quantas pessoas foram vítimas, seja aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, Uruguai, Bolívia, isso é uma característica desses regimes. Mas levantamentos da Comissão Nacional de Desaparecidos e Mortos Políticos que existiam na Argentina ali já na década de 80, no governo do Raul Alfonsín, que foi o primeiro presidente da redemocratização, indicavam quase 10 mil mortos. E lembrando, um país que nessa época tinha seus 40 milhões de habitantes. Não é um número pequeno. As organizações de direitos humanos dentro e fora da Argentina colocam esse número em 30 mil. E documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos que foram divulgados nos últimos anos e que cobrem o período de 75 a 78 colocam 22 mil mortos e desaparecidos. Ou seja, o número de 30 mil ele não é um número absurdo, porque ele pega o período de 75 a 83. E desses 30 mil, varia-se muito quantos seriam judeus. Mas se estima aí, as estimativas mais baixas falam em torno de 900 e as mais altas até um número aí próximo de 5 mil. O que a gente tem certeza é que a perseguição à comunidade judaica como um todo durante a ditadura cívico-militar na Argentina
Argentina, ela foi proporcionalmente muito maior do que outros grupos. Qualquer outro grupo aqui, se a gente pensar em LGBTs ou em outras minorias nacionais, religiosas dentro da Argentina, a perseguição aos judeus, ela foi muito maior. E os judeus recebiam o que os torturadores chamavam de tratamento especial. Se eles achavam que uma pessoa era judia, essa pessoa ela sofria mais torturas. E a chance dela morrer também era maior. Não é por acaso que boa parte das madres e das abuelas da Praça de Maio são judias. Inclusive, uma morreu recentemente, a Sara Rus, que não só era mãe e avó da Praça de Maio. Para quem não sabe, mães da Praça de Maio são as mães que tiveram seus filhos mortos ou desaparecidos na ditadura e, durante a ditadura, começaram a se mobilizar para saber o destino desses filhos. E as avós são essas mães que, além dos filhos, perderam os netos, que os netos foram sequestrados e apropriados por famílias, muitas vezes famílias dos próprios torturadores, dos próprios assassinos dos filhos. E muitos eram judeus, muitas eram judias. E inclusive, por um espaço amostral, né? A gente imagina que seriam, né? Pelo que você estava falando antes da questão da população, né? E também por esse antissemitismo que já existia na sociedade e que foi sendo reforçado com a chegada de nazistas e a criação desses mitos como o Plano Andini. Então, eu estou falando isso aqui para a gente ter consciência de que esses discursos não é só uma coisa que afeta, e aí a gente está falando de antissemitismo, mas isso serve para homofobia, para islamofobia, para racismo. Tem uma hora que isso deixa de ser verbalizado, de ser só verbalizado, e passa a ser uma ação. E aí pessoas morrem. Chama pirâmide do ódio, isso. A IDL tem todo um treinamento para explicar esse tipo de coisa, mas que é assim, na base da pirâmide achar coisas. Quando você começa a verbalizar, você já tá um degrau acima. E aí, a partir do momento que você começa a agir, aí já é mais grave, enfim, isso vai descambar, as ações também vão piorando, né? Mas é isso que você fala, tipo, só o imaginário e a fala, se isso já tá sendo tão verbalizado, você imagina o estágio anterior do imaginário, como não tá uma coisa tão grande e tão consistente para as pessoas acharem que falar é ok, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, e aí, voltando ao caso dos incêndios agora, porque esses incêndios estão ocorrendo por um desfinanciamento das instituições e dos serviços públicos de combate e prevenção a incêndio. E isso tem uma razão política. É tipo um IBAMA deles que está com baixo orçamento. Os próprios bombeiros estão com baixo... Os bombeiros estão pedindo doação de PIX. Os bombeiros estão pedindo doação de PIX para ter condições de combater. E uma coisa importante de se falar sobre a Argentina, eles não têm bombeiros militares como nós temos. Eles só têm bombeiros civis voluntários. Então o sistema é ainda mais frágil. E aí você tem os guarda-parques, né, o pessoal que trabalha nos parques nacionais, bombeiros, outros voluntários que estão sem recursos suficientes, materiais e financeiros e humanos para fazer esse combate. Em outros momentos, eu não vou dizer agora, mas em outros momentos, um país que ajudou a combater esses incêndios foi Israel. Então, a gente vê, né, a incongruência do discurso com a realidade. O que levantou o Plano Andini dessa vez? É uma coisa que ressurge, né? A ditadura usava isso para reforçar a ideia de segurança nacional, de proteção do país, defesa da soberania, da integridade territorial, de criar o inimigo externo com um braço interno. Nada melhor que o judeu para isso. Humberto Eco já falava isso há muito tempo. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: criaram uma fake news de que 2 israelenses foram pegos incendiando uma área de parque nacional. Isso não aconteceu, mas foi amplamente divulgado pela imprensa argentina. Depois, muitos dos que divulgaram vieram desmentir, mas a gente sabe, o efeito de reparação, ele nunca se equivale ao efeito da mentira. Desculpas, da destruição da mentira, né? Ele nunca alcança o efeito inicial da mentira, ainda mais se há uma propensão para essa mentira se espalhar. E qual que é a origem disso? A guerra em Gaza, porque é o que a gente fala. O que aconteceu, e de certa forma ainda está acontecendo em Gaza, Israel passou dos limites em várias coisas, é muito complexo, o Hamas é um grupo terrorista, cometeram massacres também, 7 de outubro nem se fala, mas assim, é um problema daquela região, que é óbvio, nós como seres humanos, como pessoas normais, você vai sentir, vai ser afetado por aquilo,
aquilo, mas você não pode transmutar isso para a sua região e querer responsabilizar pessoas que não têm nada a ver com isso, sejam elas israelenses, palestinas, judias, árabes, muçulmanas, o que for. E, em parte, o que explica o que está acontecendo agora no Chile e na Argentina é a transmutação da culpa do judeu e do judeu como o destruidor, o inimigo, o genocida, para a Patagônia. E aí junta-se com um caso que realmente aconteceu em 2011 no Chile, em que um israelense, ele foi fazer uma fogueira, não, desculpa, ele foi apagar, ele foi queimar, ele estava acampando num parque nacional no Chile, foi queimar um rolo de papel higiênico que ele tinha usado, perdeu o controle numa área que não se podia fazer queimadas e se alastrou e houve um incêndio. Ele foi responsabilizado judicialmente, cumpriu a pena, né, as sanções que ele tinha que cumprir estabelecidas pela justiça chilena, e é importante falar, nem o governo israelense, nem a comunidade judaica chilena, nem a comunidade judaica argentina, nem nenhuma outra comunidade judaica interferiu nesse processo. O processo correu como ele deveria correr, a pessoa cometeu um erro que as próprias autoridades reconhecem que foi negligência, foi acidental, o que não exime a responsabilidade dele, e é isso, gente, é isso. Só que pegam essa história, juntam com o plano Endínia, criam um mito de um incêndio agora, e são os sionistas querendo roubar terras da Argentina e do Chile. Enquanto o que realmente está acontecendo é que o governo argentino, ele quer vender terras, vender mais terras, que tem reservas de água doce, de terras raras e outros minerais, inclusive gás natural, para estrangeiros, grupos estrangeiros, que são, na sua maioria, britânicos, chineses, norte-americanos, canadenses, do Catar, dos Emirados Árabes, mas não são israelenses e não tem envolvimento de judeus. Então os judeus são, outra vez, bodes expiatórios para ocultar algo que realmente está acontecendo, mas que não tem nada a ver com os judeus. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que responsabilizar os nacionais, os cidadãos desses países. Não. Uma coisa é se são os governos desses países envolvidos, se são alguns cidadãos desses países envolvidos. É bem diferente, né, do que responsabilizar qualquer grupo, qualquer população como um todo. Claro que dentro disso tudo, também os vínculos que o Milei tem com parte da comunidade judaica, importante dizer, uma parte minoritária da comunidade judaica argentina, contribuem para isso. E aí, vamos deixar uma coisa clara, Milei não é judeu, não se converteu, tá? Se ele se converter, ele vai ser judeu. Eu gosto ou não disso, não muda nada. Se ele fizer a conversão, ele é judeu. Acabou. Mas é uma parte minoritária que tem interesses econômicos e que atua politicamente como vários outros grupos de outras comunidades. Só que quando a gente vê sobrenomes como Macri, Buric, o Eurnequian, Menem, as comunidades a que essas famílias pertencem, elas não são responsabilizadas pelas ações dessas famílias ou dos indivíduos dessas famílias. Agora, quando é um judeu, a comunidade, ela passa a ser responsável. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam se questionar. Por que responsabilizar coletivamente uma comunidade qualquer que seja, né, um grupo qualquer que seja, pelos atos individuais de algumas pessoas, né? De algum cidadão pertencente àquele grupo. Aqui tem uma outra coisa, simplesmente um fato corriqueiro, simplesmente para a gente ilustrar isso também. Nos últimos 15 anos, houve 2 grandes incêndios no Carmel. Um desses incêndios, Carmel, região florestal no norte de Israel, né? Os 2 incêndios, no final das contas, foram acidentais e todos eles na mesma pegada, quer dizer, pessoas que foram fazer alguma trilha, que acabaram acampando e que na hora de apagar um fogo não fizeram da forma correta ou perderam o controle sobre o fogo que haviam feito na área do acampamento, e isso acaba se espalhando. E ninguém vai dizer então que os israelenses estão botando fogo em Israel. Não. Simplesmente incêndios acidentais podem acontecer em qualquer lugar. É uma pena. Aqui fica sempre o grande apelo, porque as pessoas têm que ter realmente muita segurança e saber o que estão fazendo na hora de fazer um acampamento, na hora de fazer uma fogueira, na hora de apagar um fogo e assim por diante, ao lado do apelo que fica de
olha, troca a palavra israelense ou judeu por qualquer outro tipo de palavra. Você vai penalizar coletivamente todos os negros se foi um negro que fez isso? Todos os indígenas se foi o indígena que acidentalmente acabou provocando esse incêndio? Todas as mulheres se foi uma mulher que provocou incêndio? É claro que não. Todos os norte-americanos se foi um norte-americano que acabou fazendo? Aí depende. Se vier o presidente americano falar, nós fizemos um ataque, aí a gente vai saber que foi, porque ele não liga de dizer claramente as besteiras que faz. Mas enfim, voltando ao ponto, é isso. Quer dizer, a partir do momento que existe a culpabilização generalizada, é uma teoria de conspiração. Toda teoria da conspiração é exatamente isso. E só lembrando aqui que durante a guerra em Gaza teve uma situação semelhante, que foi quando houve os incêndios na Califórnia, que os sionistas também foram culpados, né? Porque Israel estava conduzindo uma guerra e ao mesmo tempo incendiando a Califórnia. Botando fogo no Los Angeles, que tem tipo a segunda maior comunidade judaica dos Estados Unidos, assim. Segunda ou terceira, sei lá, é Nova York, Los Angeles e Flórida, né? Que Flórida é a maior faixa etária, mas... Tá bom, era, gente. Agora, o Theo, é só perguntar, era o Sobel, esse presidente dos Estados Unidos? Você tava me... Não, é que eu não falei inglês, então você não percebeu. E eu não fiz assim com a mãozinha. Falando em Sobel, a Angela me lembrou de uma coisa aqui que eu estava deixando passar batido, que é o falar do rabino Marshall Meyer, que de certa forma era o Sobel da Argentina, né? E também norte-americano, foi para a Argentina e que desempenhou um papel muito importante na proteção de judeus durante a ditadura argentina eu diria que em muitos aspectos até bem maior do que o Sobel nesse aspecto. Sim, ele foi muito mais ativo. O que acontece com o Rabino Sobel é algo pontual com Herzog e que acaba amplificando por causa dessa ação, acaba sendo amplificado para a sociedade como um todo, o que é muito importante. Agora, o caso do Rabino Marshall Meyer é mais profundo, é dele ir mesmo nas prisões e argumentar e apresentar argumentos, tentar tirar pessoas da prisão que tinham sido presas sem nenhum tipo de base, ou arregimentar advogados para poder defender as pessoas. Quer dizer, ele tem uma ação muito, como se diz em hebraico, basheter. Ele realmente está ali no terreno mesmo, ele está ali no chão de fábrica buscando defender essas pessoas e tudo mais. Eu vou até reformular, não é mais que o Sobel ou menos que o Sobel, são duas ações bem diferentes, mas que sim, de rabinos que acabam se destacando muito. E curiosamente também dois rabinos americanos na América Latina, né? Norte-americanos na América Latina. Marshall Meyer não era argentino, mas chegando na Argentina e vendo o que viu, não podia se calar. A mesma coisa com relação ao rabino Sobel, que não podia se calar. E que de certa forma, não que isso fosse alguma salvaguarda, mas de certa forma era quase uma capa protetora o fato deles serem norte-americanos. Porque essas ditaduras não iam fazer... Não era de toda, mas entre um rabino e um norte-americano, a indisposição diplomática que essas duas ditaduras não queriam ter de jeito nenhum era justamente com os Estados Unidos. Então é uma situação... não dizendo que o rabino só fez isso porque sabia que estava, entre aspas, protegido por alguma coisa. Obviamente que não. Obviamente que o que fala ali é o humanismo dele e tudo mais, mas é importante que a gente entenda também, porque às vezes a gente fala assim, e outros rabinos não se manifestaram, mas tem que entender que né, como que a banda toca. Então a gente não pode culpar os outros por não terem feito alguma coisa. E no caso do Marshall Meyer, ele foi a figura de liderança
liderança de todo um movimento atrás dele, dentro da comunidade judaica, né, que inclusive envolveu o Estado de Israel, que o governo israelense, os governos israelenses, né, eles retiraram judeus da Argentina. A gente pode questionar aqui a frequência em que isso aconteceu e o tipo de relação que alguns desses governos ainda mantiveram com a ditadura argentina, mas o fato é que muitos judeus argentinos foram salvos pela intervenção da comunidade judaica argentina liderada pelo Rabino Meir e essa ação conjunta com o Estado de Israel de retirar essas pessoas, em alguns casos, da Argentina. E aí, uma coisa que mostra a complexidade dessas relações é que durante a Guerra das Malvinas, as Forças Armadas Argentinas, que sempre tiveram um elemento antissemita muito forte, e elas receberam a ajuda de Israel e da Líbia de Gaddafi. No início da guerra, a Argentina ela tinha aviões, ela tinha o Dagger, que era o modelo do Mirage feito pelos israelenses, que em Israel eu acho que é o Kafir. Agora eu estou na dúvida se era o Kafir ou um anterior ao Kafir. Mas eles enviam uma turbina para Israel para manutenção, Israel devolve isso no avião da Aerolíneas Argentinas. Israel devolve essa turbina com casacos para os soldados argentinos e munição variada. Os casacos que se vocês pesquisarem fotos de soldados argentinos na Guerra das Malvinas, os casacos que os argentinos estão usando, eles são israelenses. O detalhe é que esses casacos não serviram muito bem porque era para frio no deserto, não para frio subantártico, que é um pouquinho diferente. Mas assim, Israel, a intenção foi boa. Israel a intenção foi boa. Se a Argentina entregou isso de uma maneira que não era a mais adequada, é outra coisa. Talvez ali na fronteira com a Bolívia tivesse mais serventia, né? Onde tem o altiplano boliviano ali, o deserto de sal, mas a intenção era boa. Esses aviões passavam pelo espaço aéreo brasileiro com a permissão brasileira. Então eram aviões que saíam de Israel e a Líbia fez a mesma coisa, o Gaddafi também mandou armamento para a Argentina. A Guerra das Malvinas ela é muito interessante por isso, mobiliza coisas completamente opostas de formas irônicas, mas passava pelo Brasil. E as Forças Armadas Argentinas, você tinha, por exemplo, nessa época, os irmãos Sanjan, que um combateu nas Malvinas, o outro foi governador da província de Buenos Aires, extremamente antissemitas, e não é à toa que tinha essa coisa do tratamento especial para os judeus. Mas na hora de receber armas e equipamentos militares... Aí tá valendo, né? Aí tudo bem. Tá valendo. Perfeito. Bom, Rafa, acho que com isso a gente consegue encerrar numa nota muito interessante esse episódio que ficou longo, mas por uma razão mais do que justa. A gente está falando desde a chegada dos judeus na Argentina e até os dias de hoje, né, transpondo para essa nova roupagem aí que deram pro Plano Andino. Queria te agradecer demais por você ter aceitado o convite e te perguntar, a gente sempre pede, né, para quem veio falar conosco se tem alguma dica, uma indicação de filme, de livro, enfim, do que seja. Olha, eu que agradeço, né, pelo convite, foi ótimo, é muita coisa, né? Tem coisas que a gente nem mencionou aqui, como os atentados na Embaixada de Israel e a AMIA. Nossa, é verdade. Né, que aconteceram ali na Fica para uma outra oportunidade. E merecem um episódio para eles. Né? E eu não me considero a pessoa certa, eu tenho até pessoas para indicar para falar sobre isso, porque é um assunto bem complexo e que demanda até mais que isso. Mas, assim, o que eu tenho para indicar? Olha, tem muita coisa. Pensando em livros, e aí eu vou tentar fazer algo que seja acessível para quem não consegue as coisas na Argentina, né? Tem um livro interessantíssimo que chama, em espanhol, Los Bohemios de Villa Crespo, em português é Os Boêmios de Vila Crespo. Você consegue esse livro pela internet. Não acho que consiga em português, mas em espanhol sim, que conta a história do bairro Villa Crespo junto com a história do Atlanta, que essa camisa que eu tô aqui, que é um clube de futebol, não é fundado por judeus, mas que ele é abraçado pela comunidade judaica e abraça a comunidade também. Tanto que o nome do estádio, que é Leon Kobolski, é de um judeu que foi presidente do Atlanta, dirigente por muito tempo e tudo. Esse livro, ele é muito interessante para entender
entender, assim, para quem gosta de futebol, melhor ainda. Mas até para quem não gosta de futebol, ele é interessante para entender a história da comunidade judaica argentina, especialmente ali na região de Buenos Aires. Tem um outro que chama Os Rabinos das Malvinas, né? Los Rabinos de Malvinas, que é a história dos rabinos que foram postos como capelães das Forças Armadas argentinas e que, em teoria, iriam atravessar o oceano para ir para as ilhas, mas acabaram ficando só no continente. E eles contam a experiência deles e de outros soldados judeus também durante a guerra, né, o antissemitismo, o tratamento que eles receberam. Tem uma série que está no Prime, aliás, 2 séries no Prime, são bem legais de ver juntas, não tanto faz a ordem. Uma chama Yossi, que ela vai tratar e ela é baseada em uma história real. Ela vai tratar da história de um espião argentino do serviço, é bom deixar claro, espião do serviço secreto argentino, da inteligência argentina, que ele vai se infiltrar na comunidade judaica e vai atuar contra a comunidade judaica argentina. Então vai mostrar os episódios do ataque à Embaixada de Israel, do atentado à AMIA e outras coisas que vão acontecer ali no final da década de 80 e durante a década de 90, principalmente o governo do Menem. E a série também sobre o governo do Menem, que dialoga muito com a Yossi e ajuda a entender, uma série ajuda a entender a outra. Só que aí eu deixo uma observação sobre a série do Menem, que é que vocês vão ver a figura do Ariel Silverman, o Arielito, que é um personagem judeu, mas esse personagem não existiu. Por que fizeram esse personagem e por que ele é judeu é uma coisa que eu me questiono. O lado bom é que mostra ele rezando, acho que 2 vezes, dentro do Templo Libertar, que para mim é top 3 sinagogas belíssimo, do né? mundo. Né? E é belíssimo. É incrível. O Templo Libertar, assim, quem puder ir à Argentina, não deixe de visitar o Museu do Holocausto da Argentina, que eles reformaram, foi durante a pandemia, tá muito interessante, e o Museu Judaico que fica em Belgrano, e o Museu Judaico no Templo Libertar também. Libertar, né? Você tirou uma das minhas indicações. Eu ia falar, o Museu Judaico do Templo Libertar, que é muito bonito. Ele é pequenininho, né? Quem já visitou o Museu Judaico de São Paulo vai olhar e falar, nossa, só porque o Museu Judaico de São Paulo é enorme, super bonito, tem uma exposição super bem montada, assim. O do Templo Libertar, ele é tipo uma galeria, assim. Mas é muito interessante e o templo é muito bonito, né? E aí eu deixo como dica um livro que eu ganhei de presente. Quando eu estive em Buenos Aires em 2022, eu encontrei a Sara, que é uma ouvinte do Torá. Nós fomos juntas ao Museu Judaico no Templo Libertar. Ela é uma querida. E ela tem um gatinho chamado Moisha, que é a coisa mais linda. Eu conheço de foto só o gato. A Sara eu conheço pessoalmente. A gente passeou bastante lá em Buenos Aires. Ela me deu de presente. O livro se chama Los Gauchos Judíos, do Alberto Gershunov. É super interessante, então, para saber. Os livros que o Rafa indicou, enfim, esse livro que eu indiquei também, Os Gauchos Judíos, estão em espanhol, mas, enfim, para quem fala português, ler em espanhol não é uma tarefa tão complicada, né? Acho que vale a tentativa e talvez pegar aí um dicionário ou dar uma procurada no Google por uma palavra ou outra, mas não são livros difíceis de serem lidos por quem fala português, né? Acho que às vezes entender a fala do espanhol é mais difícil do que a leitura e valem bem a pena, assim, esse dos Gauchos Judíos é um livro bonitinho. E tem assim, filme são historinhas. Tem o... Da colônia. Tem um filme no YouTube. 60, 70. 70. Mas é um filme bem legal, porque se eu não me engano, o diretor é judeu. Porque assim, tem... O que tem diretores inclusive Hector Babenco, que é argentino, brasileiro e judeu. Tem muitos diretores, atores, atrizes judias, que é natural. Maravilha. Bom, então com isso a gente termina o episódio do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail contato@toracomfritas.com, entrar no nosso site www.toraconfritas.com ou .br, também temos os 2 domínios. Podem nos procurar no Instagram, no Blue Sky, no TikTok como @toraconfritas. E a gente lembra vocês que o Torá é generosamente mantido porque
quem nos ouve e apoia o podcast. E você pode colaborar conosco através de apoia.se/toracomfritas ou catarse.me/toracomfritas ou orelo.cc/toracomfritas. Nós também recebemos o apoio do SGAP, The Institute for the Study of Global Anti-Semitism and Policy. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. E para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alusanto. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima.